Mike ainda quer saber mais. A curiosidade dele não acaba. Episódio de hoje: A Bíblia nas Montanhas. Mike acabou de fazer suas tarefas. Sua mãe passou para ver como ele estava indo e já aproveitou para perguntar: Minha lição de casa está pronta. E aí, mãe? Sobre o que vamos conversar dessa vez? Vamos falar sobre as pessoas que permaneceram fiéis a Jesus, apesar de todas as coisas erradas que estavam entrando na igreja cristã. Mesmo com todas as mudanças, ainda havia pequenos grupos de pessoas que se lembravam das verdades simples que Jesus havia ensinado. Ensinava essas verdades aos seus filhos. Pequenos grupos de pessoas fiéis à palavra de Deus espalhavam-se pela Europa, pela África Central, pela Armênia. Olha aqui, está vendo? A mãe mostrou a Mike onde se encontravam esses lugares num grande mapa mundi. Um desses grupos ficou conhecido como os Valdenses. Os Valdenses foram perseguidos por outros cristãos e por isso foram viver nas montanhas, lá no alto dos Alpes. Mas eles não se escondiam nas montanhas simplesmente. Eram pessoas muito ocupadas. Estavam entre as primeiras pessoas na Europa a ter a Bíblia escrita em seu próprio idioma. Eles se denominavam a Igreja no Deserto. Ótimo! Finalmente algumas Bíblias. Agora as pessoas podiam estudar e ver o que era verdade realmente. Sim, estudar a Bíblia era importante para os valdenses. Deus sempre teve um povo fiel. Mesmo nos períodos mais difíceis, um remanescente arriscou a vida para manter acesa a tocha da verdade. Pedro Valdo, um comerciante francês, cuja maior ambição era agradar a Deus, leu a Bíblia e chegou à conclusão que deveria levar uma vida modesta e ser fiel à palavra de Deus. Decidiu então ir a Roma e pedir para os líderes da igreja para pregar a palavra de Deus às pessoas. Além de não receber a permissão, Valdo e o restante do grupo passaram a ser perseguidos e fugiram para a região do Piemonte, no noroeste da Itália. A partir dali, mesmo com renúncia e sofrimento, difundiram a luz do evangelho a muitas pessoas. Os valdenses acreditavam que o fim de todas as coisas não estava muito distante, e estudando a Bíblia com oração e lágrimas, mais profundamente se impressionavam com suas preciosas declarações e com o dever de tornar conhecidas a outros. Confiavam em Deus e viviam inteiramente para pregar o evangelho. Tinham uma Bíblia traduzida para o seu idioma graças ao esforço de copiá-la e memorizavam verso a verso para ter paz e encorajamento. Eles ajudavam seus filhos a memorizar longos trechos do Antigo e do Novo Testamento. Muitas crianças decoraram os livros inteiros de Mateus e João e alguns dos livros escritos pelo apóstolo Paulo. Quando tinham idade suficiente, copiavam parte das escrituras para repartir com os outros. Que bom que eu não sou um garoto valdense. Teria que decorar muitos textos da Bíblia. Para falar a verdade, memorizar as escrituras é uma ideia muito boa. Ajuda a exercitar a mente. E nem sempre você poderá ter a Bíblia à mão. Pode chegar um tempo em que você ficará muito contente por ter aprendido os versos para memorizar na escolinha da igreja. E outros versinhos bíblicos que aprende aqui em casa e com as músicas também. Os valdenses traduziram a Bíblia para o idioma local, a fim de que as pessoas pudessem compreendê-la. Os líderes da igreja não gostaram de saber que o povo tinha as escrituras para estudá-las por conta própria. Poder estudar as escrituras os levava a fazer perguntas e às vezes a argumentar acerca dos ensinos dos líderes. Assim, os jovens valdenses tiveram que esconder suas escrituras. Também aprenderam a ser muito cuidadosos com o que diziam e a quem. Essas famílias cultivavam a terra nas encostas das montanhas, produziam vegetais e criavam ovelhas. Faziam muitas coisas com a lã das ovelhas e queijo a partir do leite. Vendiam algumas dessas coisas nas aldeias. Ao irem de casa em casa para vender seus produtos, tinham a oportunidade de falar acerca da Bíblia com pessoas que tivessem interessadas. No meio da roupa, carregavam alguns pedaços de papel sobre os quais havia escrito partes da Bíblia. Na verdade, as mulheres costuravam largas bainhas e bolsos secretos nas roupas, a fim de que houvesse lugar para esconder porções das escrituras. Os valdenses saíam de dois em dois, fossem eles mercadores ou estudantes. Espalhavam a palavra de Deus como fermento e, dessa maneira, os verdadeiros ensinos da Bíblia abriam caminho numa escola ou aldeia inteira, sendo que os líderes não conseguiam descobrir de onde surgiam. Os valdenses eram cristãos fervorosos, que ousavam ser diferentes, rejeitando os decretos da igreja que eram contrários à palavra de Deus. Para eles,
Os mandamentos de Deus eram mais importantes do que as tradições humanas. Mas a igreja oficial enviou o exército para destruí-los em várias oportunidades. Um dia em que 250 valdenses foram cercados pelos soldados em uma caverna. Uma fogueira foi armada na entrada e, enquanto a fumaça enchia o lugar, sufocando-os, os capturados cantavam louvores a Deus até o último suspiro. Em outra ocasião, valdenses foram jogados do cume de um monte. Famílias inteiras arremessadas para o abismo, mas não desistiram da fé. Seu testemunho nos impele a um compromisso com Deus. O Senhor nos chama a uma experiência de lealdade inabalável à sua palavra. Sejamos fiéis a Ele até o fim. Puxa, mãe, que triste tudo isso. E eles continuavam fiéis. E pense nisso. Como seria se você e seu irmão fossem os únicos em sua escola a ter uma Bíblia? Seria uma solidão. Pode ser, mas Deus usou garotos assim como você e seu irmão para transformar escolas inteiras. E se você permitir, Ele pode usá-lo para trabalhos importantes também. Hoje Deus precisa de meninos como você. Assim como Ele usou os valdenses naquela época, pode usar você ainda hoje. Devemos aproveitar, pois hoje, onde vivemos, temos liberdade de falar de Jesus sem perseguições. Nunca pensei nisso dessa maneira. Sempre imaginei que Deus já contava com todos os adultos que necessitava. E que Ele não iria precisar de mim, sendo ainda juvenil até mais tarde. Isso não é verdade. Deus precisa de você agora. Essa é uma boa notícia. De qualquer forma, eu nem queria mesmo esperar até ser adulto. Mãe, conta mais histórias dos cristãos do passado. Conta, é tão bom ouvir. Conto sim, mas agora não. Tem muita coisa para cuidar aqui em casa. Aproveita que terminou a tarefa e vai se exercitar um pouco no quintal. O sol está uma delícia. Agora! E aí, gostaram da história de hoje? Vem mais por aí. No próximo episódio, o Doutor do Evangelho.